A história veio pra mim por causa de Super Interessante Mundo Estranho, tá ligado? Olha só. Leiam, É bem crianças, real. leiam. Muito Porque a escola era uma porcaria. História. Nunca entendi história na escola. Nunca sabia de porra nenhuma. Mas você não tinha, entendia merda você nenhuma. não tinha umas curiosidades de entender certas coisas nas questões? Não, mano, não. Foi até quando eu fiz. Ó, eu comecei a ler Super Interessante e Mundo Estranho, que tinha umas paradas lá que era sobre história. Aí eu comecei a achar legal você saber de algumas paradas, da origem de alguns bagulho. E aí eu fiz cursinho pré-vestibular. Aí que eu chapei, tá ligado? Mas essa assim, que eu vejo que o próprio Alquimia Pan mesmo, ele tem muitas um viés mais de questionar a realidade, de sociedade, esse tipo de coisa. E ele também tem essa potência histórica que você trouxe da faculdade. Isso daí veio esses pensamentos de... Eu achava mesmo, a gente trocava ideia, negócio de capitalismo, negócio religião, você conta religião, essas coisas. Acho que vocês também conversavam, eu não conversava muito com você, mas acredito que ele conversava. Essas questões veio antes ou depois da faculdade? Veio antes. Muitas questões veio antes. Que aí que eu comecei a ler. Eu acho que no terceiro colegial eu comecei a me interessar a ler. Comecei a ler uns bagulho, tipo Nietzsche, uns filósofos loucos, assim. Aí eu me interessei por história, então eu estudava muito história mesmo. Era a única matéria do cursinho que eu estudava. E aí... Isso no curso? No cursinho pré-vestibular. Tá. E aí foi que eu falei, mano, o bagulho é entender... Porque tudo tem as raízes sociais, né, mano? A gente é consequência de muita coisa que aconteceu. Muitas decisões, muitas revoluções, muitas existências. E aí eu queria entender, porque eu via no cursinho, tipo, mano, por que... Eu começava a entender o porquê que a gente anda do lado direito na rua. A gente começa a entender o porquê que você... deixa eu ver, sei lá, tipo, por que você usa garfo, tá ligado? De onde veio o garfo, de onde veio a ideia de comer Era umas brisas que você tinha de ficar devagando assim no ócio. Mano, aí você via que a história respondia essa porra. Era a única matéria que respondia tudo, tá ligado? Como é que era a sua convivência lá com os playboy? Porque deve ser uma coisa muito louca, né? Porque ao mesmo tempo que você andava com os playboy lá, você provavelmente não se identificava com ele. Tem que falar o nome da faculdade. Ao mesmo tempo, tinha também o movimento negro lá e tal. Ao mesmo tempo você não é preto também, né? Você é um cara da favela, que vive na favela e tal, os caras é quatro. Mas eu falo que você é pique um branco só por consideração. Você é um branco bem mais ou menos, tá ligado? É branco entre aspas, assim, tá ligado? Mas como é que era esse convívio? Tanto com os pretos quanto com os brancos lá na faculdade, E pra complementar, como é que foi você ser bolsista numa faculdade de playboy? Como que era esse convívio? Mano, eu fui pronista lá na PUC, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que também tem outro nome que é uma puta faculdade, puta universidade cara, que o pessoal fala. Cara pra dedéu. É cara pra caralho. Mano, eu entrei na faculdade já com as ideias, só tem playboy nesse caralho, eu odeio todo mundo. Aí a primeira comunidade que eu encontro é os outros pronistas do bagulho, tá ligado? Que é a galera preta e de quebrada, mano. Mas você chegou a conviver com o pessoal? rapariga. Mano, eu tive esse primeiro contato. Quando você entra num lugar, mano, você quer a amizade de todo mundo. Aí então eu fiz uma amizade com uma galera que tinha muito dinheiro e amizade com uma galera que não tinha tanto dinheiro assim. E aí, conforme foi indo o curso, a galera que tem muito dinheiro, você começa a ver que não bate as ideias mesmo, assim, tá ligado? Muita postura, muita coisa ética, visão de mundo que não bate. E tem umas horas também que fica chato, porque os caras, mano, você tem R$1.000 pra gente ir ali, aí você nunca tem, você não quer conviver com essa galera mesmo, tá ligado? Se fudei. E eles se interessavam por umas paradas de história que eu não me interessava também, então não tinha papo. Enquanto eles queriam estudar só história europeia e medieval, eu queria estudar a história dos pobres brasileiros, mano, tá ligado? E pra rico, não é bom. Eles não gostam de estudar coisa do Brasil, não gostam de estudar coisa de raiz social, tá ligado? Coisa cultural do Brasil. Eles gostam de estudar as origens. Viking queria estudar o quê? Europa. Exato, mano. Puta, só tinha isso. Viking, bagulho grego, tá ligado, mano? Castelos. Nossa, como é glorioso estudar. Muitos dos playboy vai pra se encontrar minhas raízes. Vai tomar. Tá ligado? Vai pra faculdade cara pra caralho pra se encontrar, vai se fuder, vai fazer psicologia, tá ligado? Que a gente não faz história. Ele quer encontrar a raiz do cavaleiro, se ele é queria muito de um templário, né? Mano, eles queriam achar a árvore genealógica deles pra se conectar com Alexandre o Grande, tá ligado? Era um bagulho assim, mano. Era perceptível, assim, bem esse viés, assim, Muito, mano. Eles deixavam bem óbvio, assim. Por exemplo, eu tive um professor de diáspora, que é diáspora, é a fita, tipo, de movimentos de populações que vão pra outros lugares do mundo.
fora do seu lugar de origem, tá ligado? Só que esse professor, ele estudava principalmente diáspora do continente africano. O cara é pretão, papum, a especialidade dele era essa. Então era isso que ele ia propor, porque também tem muitas raízes na sociedade brasileira. Demorou? Demoretes. O pessoal foi lá questionar ele, por que você não vai passar as outras diásporas? Porque é mais importante. A portuguesa você não vai falar, a israelense, a judaica você não vai passar. A portuguesa é colonização, pode dizer. Entendeu, cachorro? Essa mesmo. Mandaram essas. Viviam esses conflitinhos, tipo, mano, como a Europa é bem melhor que as outras, tá ligado? As outras culturas. Não, isso era falado em aulas. Não, se liga. Eu fiz nossa, tio, eu fiz um trabalho lá que falava sobre a crítica da imagem eurocêntrica. Como tudo que remete à Europa é bom e tudo que não remete à Europa é ruim. Aí eu coloquei isso na apresentação, o professor virou pra mim e falou: a gente seria um bando de animal, arroaceiro selvagem se a gente não fosse a Europa. Meu Deus! O professor falou isso? Mano, mas a Europa roubou muitos conhecimentos deles de cientistas do Oriente Médio, cientistas de África, africanos, tá ligado? só que eles não são cristãos, é basicamente isso, tá ligado? Sim. E aí a brisa é essa, ele virou pra mim, falou isso, depois ele virou pra outros alunos, começou a falar que eu era um bárbaro, porque eu... Nossa, pessoal não grata ali, no meio da aula. Várias brisas erradas, assim, Já virou revolucionário. Não, aí você vê que é a estrutura do bagulho, que era professores que não vão sair da base do curso, tá ligado? Se você não prestar atenção, você cai na lábia desses otários, mano. Eles tinham realmente esse viés, tipo, colonialista. Alguns assim. Professores. A PUC é muito conhecida por causa dessa crítica social mesmo. Tipo, a própria universidade abrigou uma galera na época da ditadura militar, tá ligado? Tacaram fogo no Tuca, porque eles estavam fazendo o comício dos universitários e Tuca é o estudantes. teatro da PUC. É. Não, mas eles acolhiam quem? O pessoal que lutava contra a ditadura, tá ligado? Mas é isso, mano. É uma puta numa universidade que é cara pra caralho, só que ela é uma elite que pensa o Brasil, tá ligado, mano? Tanto que quem dava aula na PUC era o Temer, mano. Fernando Henrique Cardoso fez uns bagulho lá na PUC. Você chegou a ver algum desses figurão por lá? Não cheguei a ver, ainda bem. O único que eu vi lá foi o Arthur Duval. Mentira! É mesmo? Cara, você me apresentou o Arthur Duval, mamei, velho. Não conhecia ele de você. Boa. Mas aí os caras xingaram ele lá? Xingaram, começaram a arrastar ele foi embora, assim, tá ligado? Mas ele foi, tipo, num pequeno comício do pessoal que tava tendo lá dentro, tá ligado? Otário, né, mano? Então a PUC tem, assim, um viés mais... Tem, mano, porque assim, que tem uma elite letrada no Brasil que tem a pegada progressista, tá ligado? Progressista. Mas é uma burguesia, mais contida, não deixa de ter uma mas é mais burguesia, tá contida. ligado? Você acha que eles não passam uma ideia de... Que nem você tá falando dos questionamentos de libertação, de conhecimentos, de direitos civis reais? Passa, assim. mano, passa, só que pra eles, vive neles, né? Uma bolha deles, assim. Existe uma elite cultural que pensa a cultura do Brasil, que quer liberdade de expressão, papo, mas só chega neles lá, essas ideias, tá ligado? Só chega neles o recurso, só chega neles as discussões, não chega aqui, tá ligado? Eles não sabem como chegar aqui. Porque eu acho foda, é um bagulho que eu percebi esses tempos atrás. Cidades que têm universidades públicas que mano, discutem muito sobre a questão do ser humano, sobre questões filosóficas, tem uma pegada, tipo, política. Por exemplo, São Paulo, mano, tá ligado? A guerra contra a ditadura veio muito também da galera universitária na época, tá ligado? Então tem sua importância, só que eles não sabem chegar aqui real, aqui na quebrada, tá ligado? E seria onde teria mais força pra mudança, né? Exato, tá ligado? Onde realmente se importa o bagulho. Às vezes eles só vêm aqui pra estudo de casa e sai fora, foda-se. Isso é uma coisa que eu acho muito legal em você, assim, que eu admiro muito, do projeto Quem é Essa Rua, que você traz esses, talvez, conhecimentos, esses questionamentos da história pro projeto do Alquimia Pão Quem é Essa Rua, que conta certas curiosidades e temas, né, de nomes de rua de pessoas famosas, né, que eu tenho esse intuito de informar realmente, né. E eu queria linkar também com uma questão que é assim, durante o curso de História, você não pensou, ou você, de repente, começou pensando em trabalhar na área, sei lá, da aula, enfim, como uma forma mais tradicional, né? E se isso mudou no meio do caminho, porque o que a gente faz no Alquimia Pan é algo, como o Gustavo falou, que é contar a história de uma forma completamente diferente, contar a história de uma forma que a gente entenda, né? E trazer pontos que não são colocados, né? De forma tradicional. Então, essa ideia de trazer a história de uma forma diferente para o mundo veio no meio do curso, veio depois. Você chegou a pensar nesse decorrer em trabalhar de forma tradicional?
Como que foi isso? Como que é isso? Parça, eu me inscrevi pro curso que tinha... Eu acho que foi... Quando eu entrei na PUC, foi o primeiro ano que não fazia licenciatura com bacharelado junto. Se fudeu. Eu me fudi. Já entrou se fudendo. Eu tinha que escolher entre bacharelado ou licenciatura. Eu escolhi por bacharelado porque não estudava aos sábados, tá ligado? Eu queria ter um final de semana livre na minha vida. Mas eu entrei na faculdade com a ideia de seguir a carreira acadêmica. Eu não sei se eu ainda quero, mas a ideia era ser professor de faculdade, tá ligado? No bagulho. Ser pesquisador de história. Só que ver certas atitudes políticas que você tem que ter dentro da universidade para conseguir chegar nesse lugar, eu não tenho saco. Tá ligado? Eu acho que nós de quebrada, nós é muito mais do proceder. Tipo, quem você é, você vai chegar nos lugares que você merece, tá ligado, mano? Pelo seu corre. Lá não, lá é toda uma politicagem, pá. Puxa saco e não me desce. Tem que falar o doutor. Tem que falar doutor, você tem que citar essa pessoa o tempo inteiro, você tem que estar atrás, fazer trabalhos dos professores por eles, tá ligado, mano? E coisa que eu não ia fazer, eu não sabia bajular, eu não sei puxar saco, tá ligado? Complicado. É um bagulho que nós não sabe fazer, é puxar saco, tá ligado, cachorro? Pelo amor de Deus. E aí, você curtiu esse corte, esses vídeos tudo? Então curta, compartilha, ativa o sininho e se inscreva no canal. E vai lá assistir os outros vídeos também, tem uma porrada lá e bem legal. Tchau!